Nos últimos dias eu tenho observado que se fala muito em Apocalipse, fim dos tempos e anticristo, e os teólogos têm levantado e elaborado muitos estudos a respeito desses sinais, né? Visando isso, nós aqui do canal trouxemos mais esse vídeo. Olá, o meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo aqui do canal Tirando Dúvidas. No mundo cristão existe muita divisão denominacional, cada um defendendo a sua doutrina e consequentemente levantando as suas teses e teorias a respeito de Apocalipse. Cada um defende a sua interpretação como sendo a verdade absoluta. Mas como há muita divergência, muito atrito entre as doutrinas, me veio o questionamento, o qual vamos mostrar nesse vídeo. E para começar o nosso trabalho de hoje, eu estou aqui com a Bíblia online, a Bíblia digital, aberta aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. E vamos levantar aqui as nossas indagações ou questionamento. Começando aqui pelo versículo 19, que diz o seguinte: Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Alguns estudiosos pegam e interpretam o livro de Apocalipse como um livro tão somente de revelação para os fins dos tempos. Ou seja, vão interpretar o livro na indicação de sinais para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é verdade. Porque esse versículo 19 explica sem nenhuma sombra de dúvida que o livro Apocalipse deve ser interpretado em 3 tempos. Diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que você viu. É fácil entender que trata-se de o antepassado de apóstolo João, aquilo que ele não viveu, mas está vendo. E isso significa que o livro de Apocalipse contém texto contendo coisas que diz antes de Cristo. Logo, o versículo diz tanto as presentes, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo estava vivendo e viveu, ou seja, a vinda de Jesus, a boa notícia do Evangelho, a morte de Jesus e a perseguição o qual ele estava vivendo. Como as coisas que estão por vir, agora sim, como as coisas que estão por vir. Ou seja, aqui sim são sinais dos fins dos tempos. Toda vez que alguém for interpretar Apocalipse tratando um livro de revelações para os fins dos tempos, está com interpretação equivocada, afirmando o livro de Apocalipse se divide em 3 períodos, em 3 tempos. Antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir, durante a sua estadia, e a boa notícia, e os fins dos tempos, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está dentro do livro das Revelações. Amém? Tenho para mim o que mais tem bugado a mente dos teólogos é a situação de 2 ressurreições. Nos evangelhos você vai observar que nada, Jesus em momento algum fala a respeito de 2 ressurreições, mas de uma única ressurreição. Ele diz que nos fins dos tempos todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não fala em segunda ressurreição. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quero te chamar a atenção para esse versículo.
Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu ouvi um pregador, um teólogo, dizendo que até mesmo aqueles que os transpassaram, indicando que esse vai ressuscitar para condenação eterna, ou seja, ele não se arrependeu. Quando o versículo afirma até mesmo aqueles que se transpassaram, dizendo que todos vão ver, significa que ele vai ressuscitar. Mas o pregador, para poder justificar duas ressurreições, disse que esse ia ressuscitar, ver Jesus vir nas nuvens, com as nuvens, para poder morrer depois. Para poder defender a segunda ressurreição, ele teve que atropelar muita coisa dentro da Bíblia e dentro do próprio livro de Apocalipse. E eu já vou explicar por quê. Vamos aqui para Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 6, que diz o seguinte: Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando o versículo diz primeira ressurreição, dá-nos a entender que vai haver mais de uma ressurreição, certo? O fato é que a segunda morte tira a ideia que o pregador pregou. Ou seja, para ele afirmar aquilo que ele afirmou, que a pessoa ia ressuscitar, ver Jesus vir e morrer de novo, tinha que haver uma terceira morte. E o homem tem direito de viver uma só vida. Depois ele morre. E haverá, depois dessa morte, uma segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna, que é o inferno. Ou seja, para defender aquela ideia de que o cara vai nascer, ver Jesus voltar e depois morrer de novo, ele tinha que atropelar a segunda morte. Tinha que haver aqui não segunda morte, mas uma terceira morte. E o que buga os teólogos é exatamente a ideia de os santos ressuscitarem e reinarem com Jesus por 1000 anos. O que confunde todo o Apocalipse, o que deixa os teólogos bugados, que deixa eles confusos, afirmando teorias e teses como verdade absoluta, na minha forma de entender, é o fato dessa primeira ressurreição. Porque a Bíblia por inteiro fala a respeito de uma única ressurreição. E todos ressuscitarão no último dia, uns para a vida e outros para a condenação. Aí vem Apocalipse e se depara com um versículo desse. Aí não tem como interpretar e trazer uma verdade absoluta. E todos ficam confusos. E cada um querendo a atenção para si, afirma verdades de conjectura própria e confundindo a quem está assistindo e querendo aprender. Quero lembrar que esse vídeo não é uma videoaula, é um vídeo de indagação. Eu não afirmaria verdades a respeito de Apocalipse sem ter certeza de jeito nenhum. Mas eu queria aqui chamar a atenção para você que está me assistindo no livro de Pedro, que diz o seguinte, Pedro capítulo 3, e ele fala muito a respeito dos fins dos tempos aqui, e o que me chamou a atenção é mesmo só uma curiosidade, versículo 8. Versículo 8. Não se esqueça disto, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se você contextualizar, vai ver que está falando dos fins dos tempos e se você observar, esse versículo meio que está assim, fora do contexto de que apóstolo Pedro está dizendo. E está dentro do contexto. O que eu quero chamar a atenção é que quando se trata de... qual é o interesse de apóstolo Pedro falar que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Lá em Apocalipse 20, quando o apóstolo João escreve que os santos reinarão por 1000 anos, e apóstolo Pedro diz que 1000 anos é como um dia, pode sim, não estou afirmando, é só conjectura, pode sim que os santos perante os ímpios reinarão por um dia. O que seria este reino? Ser superior ao ímpio por um dia. É só conjectura, não posso afirmar nada. Eu queria que você que está me assistindo fizesse a questão de meditar nisso. Eu acredito que o livro de Apocalipse e as visões que o apóstolo João teve dos fins dos tempos, em muitas coisas é comparável. Bom, eu só queria que você que está assistindo meditasse tudo isso e não aceitar qualquer conjectura afirmada ser verdade porque é antiga ou porque vem de uma pessoa que tem nome na mídia. Amém? Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você deixasse o seu positivo. Se você não é inscrito, se inscreva, pois o nosso canal está repleto de conteúdos edificantes como esse. E comentem aí se você tem algum discernimento diferente, para que a gente venhamos aprender juntos. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.